Vamos continuar a falar sobre JavaScript e agora novamente vamos passar a falar sobre algumas funções que nos permitem manipular aquilo que se chama a DOM, ou o DOM, o modelo de objetos do documento. Portanto, nós já vimos algumas funcionalidades de JavaScript para fazer isto, para obter um elemento, para modificar o seu conteúdo, modificar atributos, modificar o estilo. Neste vídeo vamos ver algumas outras funcionalidades relacionadas com a manipulação da página web. E vamos começar por por voltar um bocadinho atrás e voltar a falar dos pontos de inclusão do JavaScript para explicar porque que em algumas situações nós temos erros quando incluímos o JavaScript num determinado sítio. E este é um exemplo em que isso acontece. Vamos imaginar que incluímos o script no head do HTML, como estão aqui a ver. Portanto, isto é uma coisa típica de se fazer, incluir os scripts logo a seguir à inclusão dos CSS. E este script, o que está a fazer, o conteúdo do script está aqui ao lado. O que está a fazer é uma coisa simples, é ir obter um elemento, neste caso o H2 que está ali no fundo, e adicionar conteúdo a esse H2. No entanto, isto não funciona. Porquê que não funciona? Se tentarem executar um script deste género, vão ver que não é possível obter este elemento H2. Portanto, na verdade, este query selector vai devolver um resultado indefinido. E como isso acontece, depois não é possível usar o atributo innerText de uma coisa que não está definida. Porquê que não está definida? Porquê que este query selector falha? Porque, e aqui temos que voltar um bocadinho ao funcionamento da web, o que o browser faz, a primeira coisa que ele faz é pedir o fecheiro HTML. Depois de ter esse fecheiro HTML, o browser vai interpretar esse fecheiro linha a linha, podemos pensar assim, elemento a elemento. E à medida que encontra determinados elementos, o browser para a interpretação do HTML para fazer novos pedidos. Quando é que ele faz isso? Por exemplo, quando temos aqui uma style sheet. Portanto, este elemento link aponta para um fecheiro externo que o browser tem que descarregar. O mesmo aqui no script. Portanto, quando o browser chega aqui a este script, ele interrompe a interpretação do HTML e, portanto, só viu ainda as linhas até este ponto e faz o pedido do script e executa-o. Portanto, é neste ponto que o script é executado. E neste ponto, o browser ainda só conhece os elementos HTML que estão para trás, não conhece estes que estão aqui para baixo. Portanto, neste ponto, o browser não conhece aquele H2 que está ali no fundo. E, portanto, este falha. Por isso é que uma forma mais segura de incluir os scripts é no final, imediatamente antes do /body. Porque aí, garantidamente, o browser já passou por todas as linhas de HTML relevantes. Não é? As únicas pelas quais ele ainda não passou são as linhas que fecham a tag body e a tag de fecho do próprio HTML. No entanto, isto não quer dizer que não se possam colocar scripts diretamente aqui no head. É possível fazer isso, mas temos que fazer algo mais. Portanto, aqui é a solução, digamos assim, ou a versão do código que funciona, mantendo o conteúdo do script JavaScript exatamente igual. Como é que nós podemos corrigir? Qual é a outra forma de corrigir aquela situação? É garantir que o nosso script espera pelo carregamento total do HTML, ou pelo menos pela interpretação total desse documento HTML. E para fazermos isto, podemos escutar eventos, tal como já vimos como escutar eventos de clique
do utilizador, existem também eventos que o próprio browser lança à medida que vai interpretando a página. Então, são eventos de carregamento. E, portanto, nós podemos usar aqui nesta situação, podemos usar um de dois eventos. Ou este DOM Content Loaded, que é disparado pelo browser quando ele viu todo o documento HTML. Portanto, isto era exatamente aquilo que nós queríamos fazer. Ou então uma alternativa menos frequente, não há tantas situações em que isto seja necessário, mas há um outro evento que é o evento load, que é disparado quando o browser carregou todo o conteúdo. Não só quando viu o documento HTML, mas quando carregou todas as imagens, por exemplo, necessárias para renderizar. Para a situação anterior, basta-nos este, o DOM Content Loaded. Como é que nós podemos escutar, então, como é que nós podemos adaptar o nosso script para escutar este evento? A forma de o fazer é esta que aqui está. Portanto, neste caso aqui estão os dois, nós só precisaríamos deste. Podemos adicionar o Event Listener de DOM Content Loaded, do evento DOM Content Loaded, à própria janela. Portanto, isto é o window é um objeto que nos é fornecido também, à semelhança do document, e no fundo representa o próprio browser, digamos assim, a janela do próprio browser. E nós podemos adicionar este evento, então, podemos escutar este evento DOM Content Loaded e passar, como já vimos no Add Event Listener, podemos passar imediatamente, declarar e passar a função que vai escutar, que vai tratar esse evento. E aqui, pronto, aqui só estamos a fazer um console log, mas aqui colocaríamos o código que tínhamos no script anterior, ir buscar o H2, aquele H2 no outro exemplo, aqui não existe, e mudar o seu conteúdo. Portanto, porquê? Porque este código que está dentro desta função só vai correr depois do browser lançar este evento, ou seja, depois do browser chegar ao final. E aí ele já conhece todo o documento HTML, portanto é seguro executar aqui dentro desta função. A outra alternativa, portanto o outro evento que poderíamos usar, mas que não é tão aconselhável, é este evento load, e segue a mesma lógica. A diferença é que este event load é disparado quando todo o conteúdo foi já carregado pelo browser. Portanto, aqui temos uma forma, se quisermos mesmo adicionar os scripts no head, podemos usar esta técnica para garantir que o documento está completamente carregado no browser. Portanto, com esta solução que aqui está, já funcionaria. Portanto, já era possível ler e modificar aquele H2, mesmo mantendo o script no head do nosso HTML. Num tópico separado, já não tem a ver com eventos, mas vamos ver mais uma alternativa, ou melhor, não é bem uma alternativa, mas mais uma forma de modificar estilos aplicados a elementos, mas desta vez não modificando o estilo inline, como vimos num vídeo anterior, em que usávamos o element style e depois o CSS text ou o nome da propriedade CSS, porque aí estamos a modificar diretamente o conteúdo do atributo style do elemento, e são estilos inline. Uma possibilidade diferente para alterar o estilo é modificar a classe CSS que está associada a um elemento. Se a classe CSS associada ao elemento mudar, então as regras que vão ser aplicadas àquele elemento, as regras CSS vão mudar também. Para mudar a classe CSS aplicada a um elemento, nós, claro, podemos usar o setAttribute que já vimos num vídeo anterior. Portanto, podemos fazer element.setAttribute e depois no primeiro parâmetro passaríamos o nome do atributo, classe, e depois no segundo parâmetro o conteúdo para o novo conjunto de classes CSS associadas a esse elemento. No entanto, de forma semelhante ao que vimos com o atributo style,
Modificar diretamente o atributo classe obriga-nos a modificar todas as classes CSS que estariam potencialmente aplicadas a um elemento, e um elemento pode ter mais do que uma classe CSS. Em algumas situações a gente não quer, só quer, por exemplo, remover uma classe, deixando as outras, ou adicionar uma classe, independentemente de quais outras classes o elemento já teria. Portanto, para termos uma manipulação mais flexível, temos funções que são estas que aqui estão: add, remove, toggle, contains e replace, que trabalham sobre o atributo classList que qualquer elemento HTML tem. Portanto, depois de obtermos o elemento através de um query selector e colocar numa variável, essa variável seria substituída aqui onde está a palavra element. Portanto, temos estas alternativas todas. Eu vou mostrar algumas aqui neste exemplo que mostra várias. Portanto, aqui temos várias caixas que são estas div. Algumas já têm classes, como estão a ver, e essas classes estão definidas aqui no CSS. Algumas destas classes, outras nem sequer estão definidas, é só para ilustrar que de facto o conteúdo se mantém lá. E cada um destas div tem, portanto, já os fui buscar aqui e coloquei-os em variáveis, first, second, third e fourth, e cada uma delas tem associado um listener de clique. E dentro de cada uma delas fazemos coisas diferentes. Por exemplo, na primeira, depois de clicar, vamos adicionar a classe border desta forma. Portanto, já vimos também aquela keyword this, que se refere ao elemento clicado. Isto é uma alternativa simplesmente desta keyword this. Seria uma alternativa a escrevermos isto, document.querySelector div, e neste caso poderíamos usar o first child, por exemplo, ou como tínhamos já no topo, na verdade, não é? Já tínhamos estas div todas em variáveis. Portanto, por aqui poderíamos, se não tivéssemos a variável, poderíamos escrever diretamente o query selector, ou então aqui usar mesmo a variável first que já tínhamos, ok? Mas o this é mais reutilizável, não é? Porque não depende do nome da variável que a gente atribuiu. Mas portanto, aquilo seriam alternativas, não é? Podemos escrever aqui first, classList.addBorder, ou então aquela linha toda, document query selector, div first child. Mas em qualquer uma das alternativas, o que isto vai fazer é adicionar a classe border ao elemento div. E eu vou abrir isto aqui numa página sem o resto do código de CodePen e abrir aqui a consola para vermos esta modificação acontecer. Portanto, se clicarmos aqui neste primeiro, reparem que ele ficou com a borda, e a classe, mais importante do que isso, é a classe borda foi adicionada, mas aquela classe XPTO manteve-se. Portanto, é a grande vantagem do uso dos métodos, das funções dentro desse class list, é não estragarmos, digamos assim, o conteúdo que já lá estava no atributo classe. Na segunda, removemos a classe short, naquela segunda div. Portanto, podemos ver que ela aqui tem XPTO e short, e se clicarmos vamos remover o short, e portanto, como removemos o short, era o que fazia com que a div ficasse mais pequenina, com menos altura, ela fica com a altura das restantes. No terceiro componente fazemos um toggle. Portanto, o toggle coloca a classe que é passada como parâmetro, se ela já não estiver. Se ela já estiver associada ao elemento, remove-a. Portanto, faz exatamente isso, não é? O toggle ativa e desativa a classe. Portanto, aqui podemos ver que adicionou a classe border and background, que modifica o fundo verde e coloca uma borda. Se clicarmos outra vez, remove. Então, podemos rapidamente, facilmente implementar este tipo de comportamentos de toggle. Aqui no último é para exemplificar uma outra função, que é um contains,
que em algumas situações temos mesmo que usar, em algumas situações nós temos mesmo que verificar se um elemento já tem uma determinada classe atribuída para fazer uma ação mais complexa, e podemos fazer isso desta maneira. Portanto, o class list contains e depois um parâmetro diz-nos, com o resultado true ou false, se o elemento contém aquela classe CSS. Portanto, neste caso seria true, e portanto ele vai fazer um output aqui de contains short class true. E para além disso, simultaneamente fazemos um replace. Portanto, o replace o que nos permite fazer é substituir uma classe por outra. Portanto, neste caso substituímos a classe short pela classe border and background, mantendo todas as outras classes. Na verdade, até vou acrescentar aqui nesta XPTO para se perceber exatamente isso e fazer aqui um refresh. Portanto, aqui nesta última temos a classe XPTO short. Ao clicar, vamos substituir o short por border and background, mantendo o XPTO. E na consola podemos ver que está true. E agora, se voltarmos a clicar, a classe short desapareceu e, portanto, aquela primeira linha contains retorna falso. E, portanto, só para demonstrar o funcionamento também deste método contains. Portanto, estes métodos, ou estas funções, se quiserem chamar assim, do atributo classList, dão-nos uma forma de manipular as classes associadas a um elemento de forma muito mais flexível do que aplicando os estilos inline. Portanto, desta maneira nós podemos ter várias classes já preparadas, e depois é simplesmente uma questão de mudar uma classe associada a um elemento para produzir uma alteração visual na página. Vamos ver aqui um exemplo concreto em que podemos usar estas classes. Eu vou aproveitar para mostrar uma forma de implementar um carrossel de imagens, de uma forma aqui muito simples, mas que poderão depois adaptar. Neste carrossel tenho apenas duas imagens, destas duas, e é um carrossel que é infinito, ou seja, nós podemos andar sempre para a direita. O que ele vai fazer quando chegar ao fim é passar imediatamente para a primeira, e o mesmo para a esquerda, não é? Portanto, se estivermos na primeira imagem e carregamos para a esquerda, passamos para a última. Que estrutura é que temos aqui? Isto foi uma estrutura. A estrutura não tem que ser sempre esta. Okay? Foi a estrutura que melhor se adapta ao código JavaScript, que facilita, digamos assim, o código, mas não tinha que ser necessariamente esta. Há muitas maneiras de fazer estes carrosséis de imagens. Mas aqui a estrutura então implica ter um contentor para o carrossel. Portanto, no fundo é aquilo que nos permite, se quiséssemos mudar este carrossel de um sítio para outro na página, era este contentor que a gente tinha que mexer, não é? Movia tudo para outro sítio. Depois, dentro do carrossel nós temos de facto dois tipos de elementos. Temos as imagens, os itens do carrossel, pelos quais nós vamos percorrer, e temos os elementos de navegação, estas duas setinhas. E portanto, para separar estes dois tipos de conteúdos, há aqui um subcontentor com a classe items. Isto permite-nos isolar dentro deste contentor os itens do carrossel, portanto as imagens do carrossel. E dentro deste subcontentor items temos imagens, temos simplesmente IMGs. Para indicar qual é a imagem visível num determinado momento, temos a classe show. Portanto, as imagens, por omissão, elas estão escondidas, exceto a imagem que tem a classe show. E depois, diretamente dentro do carrossel, temos as imagens para a navegação. Neste caso eu usei SVGs, mas não tinha que ser, não é? Podemos usar aqui bitmaps normais. Alguns aspectos, alguns detalhes de CSS antes de passar ao JavaScript. Portanto, o carrossel aqui tem um display inline block, embora isto não fosse necessário, poderia ser de um block. Tem um posicionamento relativo porque as coisas lá dentro têm um posicionamento absoluto e, portanto, o contentor tem que ter um posicionamento. Depois aqui dimensões arbitrárias neste exemplo. Depois os itens, portanto o subcontentor ocupa toda a largura disponível e a altura. Tem também um posicionamento relativo porque as imagens dentro do subcontentor também vão ser posicionadas de forma absoluta.
e assim garante-nos que o processamento é de facto feito relativamente ao subcontentor. Depois, os itens, as imagens propriamente ditas, têm processamento absoluto e estão todas no mesmo sítio. Então, elas estão todas umas por cima das outras nesta implementação do carrossel. Novamente, aqui haveria muitas outras maneiras. As imagens podiam estar horizontalmente, umas ao lado das outras, ou até verticalmente. Aqui eu escolhi pô-las todas umas por cima das outras. Portanto, todas têm o top 0, left 0 e processamento absoluto. Tem a dimensão, que é a mesma dimensão do carrossel, e reparem, estão todas escondidas, display none, exceto a imagem que tiver a classe show. Aqui até podia ser o seletor podia ser um bocadinho mais específico, podia ser assim. Portanto, selecionar os elementos CMG que têm simultaneamente a classe show, aqui não há espaço, que estão dentro de um subcontentor que tem a classe items, que por sua vez está dentro de um contentor que tem a classe carrossel. E aqui fazemos o display initial, ou seja, o display inicial de uma imagem será inline e, portanto, sobrepõe este display none. Voltamos ao default, digamos assim. Depois aqui algumas regras, estas já não são tão importantes, para posicionar as setinhas. Como é que temos de fazer em JavaScript? Basicamente, o essencial é executar cliques nestas duas imagens e, portanto, a primeira coisa será ir buscar os elementos que representam estas imagens. Aqui, lá está, isto dependerá muito da estrutura concreta no HTML. Neste caso, uma forma de o fazer é ir buscar, através de um query selector, o elemento SVG, que é o primeiro do seu tipo, dentro do carrossel. Nós só temos dois, isto vai buscar a seta para a esquerda. E se formos buscar o último do seu tipo, vamos buscar a seta para a direita. Aqui também vamos buscar já o carrossel, o contentor principal, porque depois tiramos partido disto. Fica já numa variável que depois podemos usar dentro dos listeners. Tendo então o left e o right arrow, podemos adicionar o listener de click ao left arrow. E o que é que temos que fazer lá dentro? Ir buscar o item que está visível neste momento. Para quê? Para remover a visibilidade. E aqui está o uso do class list. Já agora, aqui está também uma chamada do query selector que eu não mencionei explicitamente, mas o query selector pode ser chamado sobre um qualquer elemento. Nós tipicamente chamamos sobre o document, que representa todo o HTML, mas podemos chamar sobre uma parte da árvore e aí o query selector só vai procurar dentro dessa subárvore. Portanto, acaba por ser um bocadinho mais eficiente. Como aqui nós sabemos que os elementos que queremos procurar estão dentro do carrossel, podemos chamar o carrossel.querySelector e procurar elementos que têm a classe CSS show apenas dentro do carrossel. Isto simplifica, por um lado, simplifica o seletor que escrevemos aqui no querySelector, porque ele é apenas relativo ao carrossel, portanto não temos que escrever um seletor completo como estava aqui, por exemplo. Depois de ter o elemento visível, portanto a imagem que está neste momento visível, podemos remover a visibilidade, removendo a classe. Okay? Aqui está um exemplo do remove. E depois temos que adicionar a classe show na imagem anterior. Aqui foi carregar para a esquerda, portanto temos que encontrar essa imagem anterior. Uma forma de o fazer é pedir ao elemento atual o irmão à esquerda, o irmão anterior. Isso é feito com este atributo, previous element sibling. Portanto, os elementos dentro de um outro elemento HTML mantêm referências para os seus irmãos, para a esquerda e à direita, e essa referência está aqui neste atributo. Temos que ter cuidado porque ele pode ser o primeiro e neste caso não tem irmão à esquerda, portanto isto pode dar um null, e nesse caso, se for null, então vamos buscar o último, e aqui podemos usar um query selector para ir buscar o último. Podemos sobre o carrossel ir buscar a última imagem dentro do contentor items. Aqui poderia ter sido outro seletor, não é? Aqui poderia ter sido, neste caso, como os itens apenas têm imagens, poderia ter sido um last child, por exemplo. Okay? Mas aqui simplesmente usei o mesmo, neste caso é equivalente. E depois de termos esse elemento anterior, adicionamos a classe show.
E fazemos o mesmo na seta para a direita. Portanto, é equivalente, mas procuramos para a frente em vez de procurar para trás. E o Query Selector é o primeiro. Se clicarmos para a frente e estivermos no último, devemos voltar ao primeiro. O primeiro é dado por este seletor. Portanto, é uma forma muito simples de criar um carrossel de imagens. E aqui bastaria acrescentar mais imagens, se quisessem um carrossel com mais imagens. Claro que aqui falta muita coisa, não é? Num carrossel se calhar completo, não tem que ser apenas imagens, muitas vezes as imagens têm uma caption, muitas vezes temos aqui uns elementos de navegação, uns pontinhos para saltar diretamente para uma determinada imagem, etc, etc, etc. Portanto, várias outras possibilidades que aqui não estão simplificadas, porque a ideia era apenas, ou principalmente, mostrar a estrutura JavaScript. Outra coisa muito típica que queremos fazer é este comportamento de ter um menu lateral que queremos mostrar e esconder. Vamos também aproveitar e ver o que é que podemos, em JavaScript, como é que podemos fazer uma coisa dessas. Novamente as estruturas variam muito ou podem variar muito. Aqui temos um elemento de navegação que corresponde ao conteúdo que está aqui, que são os vários itens. Só um deles é que tem um link, portanto aqui foi mesmo só para demonstrar. Mas portanto teríamos um elemento de navegação com o menu, neste caso disposto na vertical, e precisamos, nestes casos, tipicamente precisamos de ter um botão para abrir o menu. Eu coloquei o botão imediatamente antes da navegação. E aqui a forma de criar o botão, isto podia ser uma imagem, aqui a forma de criar o botão foi criar 3 divs, que depois em CSS são divs muito baixinhas, no fundo para reproduzir o efeito de linhas. Okay, portanto temos aqui essas divs interiores, tem apenas 5 pixels e tem um fundo preto. Mas como eu disse, isto podia ser substituído por uma imagem perfeitamente. E depois a nossa navegação, no fundo isto é que representa de facto o painel, está posicionado de forma absoluta. Novamente aqui podemos pensar noutras, pode até ser um posicionamento fixed. O que é importante? É saber qual é a largura que ele tem, neste caso eu defini que eram 200, e colocar o left a menos 200, para inicialmente ele estar escondido. Portanto, inicialmente não se vê. Eu aqui adicionei, também já devem ter reparado, adicionei uma transição. Isto não é conteúdo de tecnologias de internet, mas portanto, como já falámos isto a propósito do projeto, eu decidi incluí-lo aqui. Se removermos também, não se perde grande coisa, apenas aquela animação. Outra coisa que foi feita aqui para garantir que a navegação aparece sempre por baixo do botãozinho foi dar um z-index-1 ao painel lateral, portanto ao nav. Depois de resto, mostrar o painel de navegação é feito simplesmente com esta classe. Se adicionarmos a classe show a este elemento nav, então o left vai passar para 0 e portanto o menu vai estar visível. O que é que temos que fazer em JavaScript? Novamente, mesmo processo, ir buscar o elemento que queremos tornar interativo, que é o botão, adicionar um listener de clique. Novamente eu aqui costumo fazer isto, um console logo no início, para poder olhar para a console e ter a garantia de que de facto o listener está a executar quando devia. O que é que temos que fazer? É fazer um toggle, neste caso do show. Quando clicamos uma vez no menu, ele aparece, voltamos a clicar, desaparece. Portanto, estamos constantemente a fazer toggle da classe show, que é aquela que de facto mostra o painel lateral. Aqui fazemos uma outra coisa que tem a ver com funcionalidade a seguir, que é isto assim está a funcionar perfeitamente, mas muitas vezes nós temos uma forma mais expedita de fechar estes menus, que é clicando em qualquer outro sítio da página. Ou até clicando no item para navegar para um outro conteúdo da própria página. Como é que podemos fazer isto? Ou seja, esconder o menu quando clicamos em qualquer outro sítio da página.
Para isso temos que adicionar um listener de clique ao próprio documento. Não é? Este listener de clique no documento apanha todos os cliques. E o que é que temos que fazer aqui no listener do documento? De clique sobre o documento. É simplesmente remover. Portanto, aqui já não é um toggle, nós aqui queremos garantidamente esconder. Portanto, fazemos remove da classe. Se porventura o elemento nave já não tivesse essa classe, não faz mal. O remove não estraga nada. Porquê é que é necessário aqui esta linha? Porque se nós clicarmos no menu, no botãozinho, o botão está dentro do document, portanto nessas situações, tanto este listener do botão como este do documento seriam disparados. E nós não queremos isso, porque se carregássemos no menu para mostrar, o menu iria ativar a classe show, colocar a classe show no nav, mas este corria logo a seguir e ia remover, portanto não acontecia nada. Portanto, para prevenir estas situações, o que podemos fazer é, neste listener do botão, parar a propagação de eventos. Só neste caso, portanto, desta maneira. EVT, que é o parâmetro de evento que nós podemos passar estas funções de listener, para parar a propagação daquele clique, de maneira que o clique não vai ser propagado para o document, que é no fundo o contentor de toda a página. E assim temos o comportamento correto. Há aqui uma alternativa que eu deixei comentada. Em vez de usar este stop propagation, podemos aqui no listener do documento verificar em que elemento é que foi feito o clique. Isso foi feito no botão, então aqui não tínhamos que fazer nada. Mas eu deixo isto como código comentado se alguém quiser investigar alternativa a este stop propagation. Portanto, aqui temos uma forma de, no fundo, juntar aqui já várias funcionalidades de JavaScript que temos vindo a falar, não é? Ir buscar elementos, adicionar listeners, usar o class list, uma função do class list, para implementar funcionalidades e interações um bocadinho mais complexas. Uma outra funcionalidade, que é uma coisa que dá jeito, pontualmente apenas, eu diria, já não é tão importante se calhar como as anteriores, é criar cópias de elementos. Portanto, há situações em que nós queremos, sei lá, implementar aqui este tipo de interações. Aqui em cima temos duas listas, clicando num item, fazemos uma cópia do item e passamos para outra lista. Aqui temos em baixo, temos um comportamento um bocadinho diferente, clicamos num item e movemos o item de um lado para o outro. Como é que podemos fazer isso? Portanto, aqui no listener da lista 1, eu aqui estou a fazer isto de maneira um bocadinho diferente, também para demonstrar estas várias possibilidades. Portanto, uma solução para detectarmos os cliques nestes itens seria adicionar um listener a cada item, como fizemos já num exemplo atrás. No entanto, há uma alternativa nestas situações, um bocado mais prática, que é adicionar o listener à lista e depois, na função, tentar perceber em que item é que foi realmente clicado. E uma forma de fazer isso é, neste caso, é esta que aqui está. Então, nós recebemos o parâmetro event, eu aqui chamei-lhe event, no exemplo anterior estava EVT, mas os nomes é o que nós quisermos dar. Este objeto descreve o evento e uma das coisas que ele nos indica é qual foi de facto o item clicado, o item mais abaixo na árvore de elementos HTML. E neste caso, quando nós clicamos num destes itens, de facto os itens são links dentro de um LI. Portanto, o event target refere-se ao link, ao elemento A. Aqui nós queremos mover não o A, mas o LI. Queremos mover o item da lista de uma para a outra. Portanto, o elemento que queremos obter é o pai do elemento que foi clicado. Queremos obter o pai do A, que será o LI. E uma forma de o fazer é desta maneira. Portanto, todos os elementos na árvore HTML têm um elemento pai, o parent element. Portanto, nós com esta construção vamos buscar o LI que foi clicado. Aqui há uns console logs que depois podem ver na consola que demonstram de facto
O que é que foi, qual foi o elemento que nós obtivemos com esta linha. E o que é que podemos fazer neste caso? Nós queremos copiar um LI de um lado para o outro. Uma forma de copiar é usar esta função clone node, com um parâmetro true para ele copiar tudo lá para dentro. E com isto ficamos com uma forma muito rápida de criar uma cópia de um elemento que pode ser relativamente complexo, embora aqui neste exemplo seja simples, mas criar uma cópia que eventualmente até nós podemos logo a seguir modificar ligeiramente. Podemos até usar um elemento quase como um template, criar uma cópia, modificar algum aspecto e colocá-lo noutro sítio. Portanto, é algo parecido que estamos aqui a fazer. Criamos a cópia e colocamos na segunda lista, como o append child que já vimos previamente. Na segunda, estamos a fazer uma coisa um bocadinho diferente. Na lista 3, vamos buscar a lista 3, não é? Como há pouco. Adicionamos um listener de clique. Vamos buscar o item clicado da mesma maneira. Mas aqui reparem que o que estamos a fazer é colocar diretamente o item clicado como filho da lista 4. Sem o remover da lista 3, aparentemente. Mas lembrem-se que ao fazer isto, já mencionei isto num vídeo anterior, um elemento, estando na DOM, na árvore, só pode estar num sítio. Portanto, ao fazer append child de um elemento que já está na árvore, ele é removido do sítio onde estava e passa a estar apenas no novo. Portanto, este comportamento é implementado fazendo append child diretamente na lista 4. Mas, portanto, se quisermos cópias, temos este método clone node que nos facilita muito a vida, para não termos que criar manualmente todo o elemento. Uma outra funcionalidade, estamos mesmo a terminar, isto só são coisas mais básicas, digamos assim, mas só para demonstrar algumas coisas que podem não ter ficado óbvias para muitos de vocês. Aqui é uma outra implementação de um carrossel, mas este é diferente do anterior. Portanto, neste carrossel o conteúdo não está todo no HTML. Portanto, isto é para uma situação em que as imagens do carrossel nós não sabemos quais são. São imagens que nós obtemos de algum tipo de serviço exterior. E, portanto, aqui estamos a mostrar apenas uma inicial, mas depois as restantes são carregadas através de um serviço. Para simular esse serviço, aqui não estou a usar exatamente um serviço, estou a simulá-lo colocando as imagens no array. Mas isto seria a informação que a gente obteria de um qualquer serviço. Portanto, um array de imagens, um array de endereços de imagens, de URLs. Portanto, aqui estou a simular com um array em que escrevi manualmente os endereços das imagens separados por vírgulas. E o array chama-se image sources. E tenho outra variável que me diz qual é a imagem que eu estou a ver atualmente, qual é o índice da imagem que está neste momento a ser mostrada. E começa na posição 0. Depois temos as setas para a esquerda e para a direita, tal como tínhamos há pouco no exemplo do carrossel, com a diferença de que aqui o que temos que fazer é atualizar o índice. Se carreguei para a esquerda, então decremento. Se passei abaixo de 0, então passo para a última imagem. E depois só tenho que ir a este elemento IMG e alterar o atributo source. Se nós fizermos isto, portanto, aqui estamos a fazer um set attribute para modificar o valor de um atributo do elemento, e ao fazer isto, o browser detecta que o atributo source modificou e faz o pedido da imagem e carrega essa imagem de novo na imagem, substitui a nova imagem. Portanto, podemos ver isto, na verdade, a acontecer. Se abrirmos isto fora do CodePen, e podemos ver que aqui esta imagem tem este source, e ao clicar aqui vamos ver este valor a mudar, e como isto mudou, o browser faz o pedido. Podemos ver aqui os pedidos da rede. O browser faz o pedido e substitui a imagem. Claro que aqui o carrossel acaba por ficar mais lento, porque para mudar a imagem é preciso primeiro fazer um pedido de rede, que demora sempre algum tempo. Aqui podemos ver até o tempo que demora.
Mas pronto, é uma alternativa e para ilustrar que é possível fazer estas modificações de forma dinâmica sem termos que de facto criar, neste caso, outro elemento IMG. Isto funcionaria com o vídeo também. Podemos mudar a fonte do vídeo tendo apenas um elemento de vídeo. Não é preciso carregar vários vídeos simultaneamente. Em algumas situações isto pode ser uma solução mais prática, porque o utilizador só carrega uma imagem inicialmente e só se ele realmente estiver interessado em navegar pelas imagens é que as novas imagens são carregadas. Portanto, ele só carrega a informação que realmente quer ver, enquanto no primeiro carrossel as imagens são todas carregadas com a página, mesmo que o utilizador não interaja com o carrossel. E finalmente, uma coisa super básica, mas só para ficar aqui claro que é possível fazer, que é, na verdade é que este link está errado, depois atualizo o link nos slides, que é mudar a própria página. Nós podemos mudar, simular quase o seguir um link, mas simular isso com JavaScript. Portanto, podemos detectar que houve um clique num determinado botão e fazer um refresh da página, mas para outro endereço. Isto é feito desta maneira, com document.location.href. Se passarmos um novo endereço, o browser vai recarregar esse endereço naquela página. Claro que ao fazer isso, o JavaScript que estava a executar vai-se perder todo, porque o browser vai carregar o JavaScript que estiver na página que vier a ser carregado. Mas pronto, é possível também fazer isto e em algumas situações muito particulares pode dar jeito. E sobre estas funcionalidades de manipulação da DOM e coisas relacionadas, era isto que tinha para apresentar.